Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquest Tecnologia. Hoje vamos montar mais uma máquina gamer, máquina intermediária, entrada para intermediária com um Ryzen. Essa máquina aqui estou montando para deixar pronta entrega aqui na loja e repondo estoque, por assim dizer. O Adriano vai montar para mim outra maquininha gamer aqui, bacaninha, bonitinha, bem ajustadinha, no mesmo padrão que a gente sempre trabalha, com peças de qualidade, bem montadinha, bem equilibrada e fácil de fazer o upgrade, ou seja, me compra, utilize essa máquina e assim que sentir qualquer tipo de dificuldade em rodar algum jogo, sentir algum gargalo, é passível de fazer o upgrade. Então, geralmente quando eu monto máquinas ali de entrada para intermediária, eu dou uma caprichada no conjunto para deixar ela pronta para upgrade de placa de vídeo. Então, acompanha aqui que eu vou mostrar as peças que foi separado aqui para montar a máquina, posteriormente a montagem. Se inscreve no canal aí, deixa aquele like para nós e acompanha o vídeo depois da vinheta. Maquininha escolhida hoje aqui é um Ryzen 5. Por que um Ryzen 5? Acredito que hoje, nos preços de processadores que está utilizando hoje, o Ryzen acaba entregando o melhor custo-benefício final, por assim dizer, na linha principalmente entrada, a linha intermediária. Esse modelo aqui me lembra muito o 3600, que também é um excelente processador. Já tem 3.6 de clock base e ainda 4.2 em turbo boost. Basicamente o que muda desse processador para um 3600 é vantagem do 3600 que tem o PCI 4.0 e 32 MB de cache. Já esse aqui tem 16 MB de cache e só o PCI 3.0. Nada tão impactante, porém, por especificação esse aqui era para ser inferior, porém, utilizando ele no barramento 3.0, que é todo o resto do kit, ele acaba tendo a velocidade igual para levemente superior, isso devido à controladora de memória desse processador. Ele tem uma controladora um pouco mais refinada, então ele consegue ter latências melhores, então ele acaba sendo um processador mais rápido. Também, na especificação de 6 núcleos e 12 threads, desbloqueado para o overclock. Ele já vem muito próximo do limite, então o overclock não é uma coisa muito impactante nesse modelo. Acompanha o Cooler Box, será montado com o Cooler Box. Excelente custo-benefício. O irmão mais novo dele, o Ryzen 5 4500, por questão de preço, acabou matando o concorrente, que era o i3, o de 10ª geração, porque eles estão praticamente no mesmo preço. O i3 chega até a ser um pouquinho mais rápido, só que ele é um 4/8, 4 núcleos 8 threads, então ele acaba limitando muito cedo. Porque a aplicação que tu abre, um jogo mais pesado que requer muito processador, ou multitarefas, ele dá 100% do processador muito rápido. Ele fica curtinho, tu abriu alguma coisinha, ele já dá o uso máximo, e isso acaba causando instabilidade no sistema. Por isso que é interessante o 4500, que apesar de ser uma especificação abaixo desse, ele é 6 núcleos e 12 threads, então ele tem mais estabilidade, ele é um pouquinho mais lento, mas ele é mais estável, ele consegue segurar mais coisa ao mesmo tempo. É velocidade vezes resistência, por assim dizer, se for comparar uma corrida a pé, por exemplo, né? Para a placa-mãe, vamos utilizar uma B450M da Gigabyte, modelo DS3H V2. É uma placa-mãe que eu consegui num precinho bacana com um fornecedor meu, comprei alguns modelos. Acompanha o cabinho SATA, acompanha um CD. Placa-mãe bem bonita, já modelo B, né? Não é uma placa-mãe A, então ela tem uns recursos a mais que a A não tem. Ela tem 8 portas USB, uma quantidade bacana, sendo que 4 delas é 3.0. Áudio, saída HDMI, DVI, saída pré-histórica, tecnicamente entrada. 4 slots de RAM, o que facilita o upgrade. Ela vai com 2 módulos agora, mas pode colocar mais 2, então facilita o upgrade no futuro, já que essa máquina vai com 16 inicial, mas tendencialmente está ficando uma coisa relativamente normal, máquinas com 32 GB. Tem 2 PCI 16, sendo que o de baixo tem o tamanho do 16, mas ele é um X4, ele tem só poucos pinos aqui. Placa de captura, placa de áudio, esse tipo de coisa utilizada aqui. Plaquinha aqui, um X, que geralmente é morta quando coloca uma placa de vídeo, que a placa de vídeo cai em cima dela aqui e acaba inutilizando ela. Uma entrada M2 para NVMe, 8 pinos de alimentação com 6 bobinas nas fases do VRM e dissipador do VRM em alumínio com thermal pad. Isso é interessante para longas jogatinas ou uso severo do processador, acaba esquentando um pouquinho o VRM, então isso evita que dê problema de thermal throttling, aquelas sobreaquecimentos que dá no VRM. Placa bem construidinha. Módulos de RAM, estou utilizando muito esse modelo da Data, o modelo Spectrix. Esse modelo é um XPG Gaming D20, modelo de 3200 MHz,
um CL16, ou seja, tem uma latência baixa e uma frequência relativamente alta. 3200 é o máximo que o processador suporta com estabilidade garantida pela AMD, ou seja, ele tem garantia até essa frequência, tanto do equipamento quanto de estabilidade. Acima disso ele pode trabalhar, ele é desbloqueado por overclock, se botar uma memória 3600, 4000, se a controladora conseguir tocar, vai funcionar, só que a AMD não garante estabilidade e pode impactar em garantia, tá? Esse módulo aqui tem uma construção relativamente simples, mas não deixa de ser bonito. Ele é em alumínio, vazadinho pro ar, possui os thermal pads aqui para dissipador de calor, que além da estética é para dissipar calor, e possui o perfil XMP. Utilizaremos 2 módulos de 8 GB para totalizar 16 em dual channel. Placa de vídeo, utilizaremos uma placa de entrada, como eu falei, um computador de entrada para médio. Vamos utilizar essa placa da MSI, modelo GTX 1650, modelo OC Edition, modelo Ventus XS, uma placa bem bonita, particularmente eu acho bonita, apesar de ser uma placa compacta em tamanho. É dual fan, mas ela é uma placa que tem um tamanho mais compacto e ruim de abrir. Ela é uma placa jeitosinha, tem um acabamento bonito, pode ver que é uma placa pequena, não ultrapassa a placa-mãe, pode ver que ela vai terminar basicamente antes da placa-mãe, dando um efeito positivo de não é uma placa que empena, não é uma placa que empena fácil, por mais que ela não tenha o backplate aqui atrás, não é muito uma placa pesada, nem é uma placa comprida, porque o ponto de fixação da placa ela é basicamente no espelho traseiro e no slot. Essa parte aqui, quando a placa é muito comprida e ou pesada, tem que botar um suportezinho. O ideal seria, senão com o tempo ela empena, ela vai baixando essa parte aqui e começa a danificar. Imagina, esquenta, esfria, então ela acaba empenando, broxando a pontinha dela. Essa placa ela não tem perigo de empenamento, então acaba facilitando. Eu falei broxando, o Adriano tá quase matando o Rio ali. A cara da Eliana dele. Quinta série. É uma placa de entrada. Dentro das limitações dela, roda muita coisa ainda. Dual fan, bonitinha, 3 anos de garantia. Alimentação externa, provavelmente ela não passa dos 75 watts de consumo, mas quando ela tem alimentação externa, até porque é um modelo OC Edition, então, ou seja, ela tem mais clock que o modelo Founders dela, originalmente, ela tende a ser um pouquinho mais forte e uma energia sobressalente acaba tendo uma estabilização melhor de energia, então o clock dela consegue se manter melhor, entregando uma melhor fluidez para o jogo. Ela é cinza e preto, eu acho bonita essas placas da MSI, cara, são muito bonitas, né? Elas são estilosinhas, né? Ela dá um... Ela tem presença. Isso, ela é pequenininha, ela é fofinha, uma placa fofinha. E roda, tipo, claro, vai rodar um Red Dead, um, sabe, 1650, ela é 4 GB, o que vai limitar nela é o a textura gráfica dela. Tu não vai rodar um Cyberpunk, um Red Dead no Ultra, no alto, não tem memória VRAM para isso. Mas GTA, tu vai rodar, GTA, inclusive o RP, tu vai rodar Fortnite, tu vai rodar PUBG, vai rodar Quad Warzone. Dentro das sabendo configurar, dentro das limitações dela, é uma placa que ainda entrega um bom potencial pelo preço que ela tá. E a máquina é passível do upgrade, ou seja, a partir do momento que o cliente compra uma máquina inicial, que às vezes é um valor alto, querendo ou não, né? Por mais que hoje em dia as máquinas estejam mais acessíveis, é um valor um pouco alto. Compra a máquina, às vezes parcela no cartão, tá usando a máquina, depois ele faz um upgrade, vai para uma 3050, uma 3060, uma 6600, daqui a pouco tá vindo ali 4060 com preço interessante. Eu sei que um kit desse troca uma 3060 tranquilo, tipo, tranquilo assim, fica casadinho o kit, ele consegue aproveitar desses recursos. Se ele pegar uma placa mais forte, uma 40, 60, onde que começaria um gargalo de processamento, por exemplo, se ele tiver um monitor mais ou menos, pega o monitor 2K, resolve o problema do gargalo, ou seja, é fácil malhar uma máquina quando ela tem uma base boa. Fonte Redragon, meu último modelinho, vai chegar umas fontes novas, vou montar essa aqui, uma fonte também visando custo-benefício, que é sem ter um preço absurdo, entregando o mínimo decente de recursos como PFC ativo, full range, certificação 80 Plus, uma fonte silenciosa, os cabos flat. É uma fonte muito boa, é uma fonte que esteticamente é bonito, marca conhecida, tem garantia, tem certificação, deixa margem para upgrade. Uma máquina dessa não vai ter um consumo alto de energia, tem um acabamento legal, bivolt automático,
chave seletora. O cooler, se não me engano, é um 14, então é um cooler maior. E essa fonte, apesar de ser 500, no 12 volts ela entrega 480 watts, só no 12. Depois vai somar o 5 e o 3.3 volts dela, ela entrega ali mais uns 100 watts. Tecnicamente ela é uma 600, mas ela é uma 500 homologada. É uma fonte boa, uma construção boa. Já perdi a conta de quantos eu montei muitas dessas fontes, tipo, muitas fontes dessas, 500, 400, 500, 600 e as 700, geralmente 500, 600. Até hoje nenhuma deu problema. Obviamente que sabendo montar, não vamos montar um Ryzen 9 com uma 3080 Ti aqui numa fonte dessa, é óbvio. Aqui nós vamos utilizar um conjunto que vai consumir o quê? 250, 300 watts, se muito. E a fonte é de 500, 600, mas é uma 500, então temos margem aqui. Se depois o cliente quiser botar uma 30, 60, a fonte ainda aguenta. Por mais que tu veja lá o PSU da fonte da 3060 pedindo 600 watts, aquilo é uma estimativa. Tem que somar o conjunto do computador e deu 400 watts. Então tu bota uma fonte pelo menos de 500. Eu sempre monto tipo assim a máquina com uns 30% de folga. Isso garante qualquer tipo de instabilidade e tal. Vamos utilizar coolers T-Dagger. Esse modelo aqui, ele vem um kitzinho dentro. Eu comprei várias combinações de cooler para... Esse tem duas opções, tem a que vem com 3 coolers e a que vem com 5. O que eu tô fazendo nas minhas máquinas? Eu compro um de 3 e um de 5, daí eu tiro um de 5 e coloco no E3 e fica 2 kits de 4. Então eu consigo colocar 3 na parte frontal, 1 na parte traseira do computador. São excelentes coolers, esses modelos aqui. Não tinha aberto ele, não. São excelentes coolers, tem um CFM interessante, tem 36 CFM. São coolers extremamente silenciosos, eu achei, pelo menos. Considerando que são modelos de entrada, esses coolers, eles são muito silenciosos. Aqui vem uma plantação de cooler. Até na hora de montar, eu vou fazer esse esquema aqui. Eu vou usar, ele vem 5, sim, ele vem 5, eu vou usar 4. Então tirar um escravo fora, né, que eu vou deixar ele para trás. Meu Deus, é um monte de cooler aqui. Os modelinhos assim, ó. Um dos cooler é principal e os outros ficam ligando em série atrás dele. Ele não possui controladora, porém ele tem controlador externa, porém ele tem o clique. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, ele tem a alimentação principal, ele tem o clique, um cliquezinho que tu pode ir trocando as ordens de cor, tanto pelo clique, tanto pelo painel do gabinete, que ele tem um entradinha de 2 pininhos aqui, tu pode ligar. Alguns gabinetes tem o LED na frente, ele vem um cabinho para ligar. Caso não tenha, tu pode desabilitar o reset e ligar, colocar o reset aqui. Quando tu clica no reset, ele troca o cooler. Senão tu usa o clique, conecta aqui e troca as cores. Isso quando a placa-mãe não tem um sistema endereçável de ARGB. Então tu pode ligar o ARGB, ele tem uns 5 volts aqui, 3 pinos, que tu liga, que pode parear com o RGB Fusion, com o Aura Sync da ASUS e tal. Então tu consegue utilizar aqui, daí tu controla tudo pelo aplicativo da placa-mãe, senão de forma manual. Não tem um controle remoto praticamente, mas é um excelente cooler. Excelente cooler. Gabinete. Na controvérsia da máquina de entrada, nós vamos montar um gabinete que era para ser um gabinete caro. Esse gabinete aqui é um gabinete caro, devia regra, só que eu consegui uma compra que eu fiz num fornecedor, alguns gabinetes, Redragon, Gandias, T-Dagger e tal, mesmo fornecedor dos coolers e tal. Eu consegui um excelente preço nesse modelo da Gandias, esse modelo Athena. Tem o branco e o preto. Tem até vídeo no nosso canal aqui fazendo o open box dele. Ele é um gabinete grande, frente mush, suporta aqui na frente o water cooler, se não me engano, de 360mm. O gabinete é bem grande mesmo. Na parte do teto aqui em cima, ele suporta o water cooler de 240, bem lateral em vidro, lado do vidro. Tem suporte para coolers na parte do assoalho, aqui na parte de baixo dele. Em cima, como eu mencionei, além dele ter o suporte do water cooler, ele pode ver que ele tem uma cabeça maior aqui para caber o water cooler. Ele é deslocado pro lado, ou seja, depende do tipo da placa-mãe, dá para colocar um water cooler 240 com push and spool aqui em cima, ou seja, duplo. Um 120 na parte traseira, placa-mãe ATX, espaço interno excelente da acomodação. Excelente mesmo, parte baixa aqui é fechada,
7 bias PCI, ou seja, para placa-mãe ATX. Parte traseira, mais de um dedo de folga aqui, tem um bom espaço para passar os cabos, otimização. Um HD pré-histórico, quer dizer, um HD mecânico, aqueles grandes, HD não convencional, e a fonte na parte inferior. Um destaque desse gabinete que chamou muita atenção, que quando comprei eu não sabia, eu descobri só quando fui montar o primeiro. Surpresinha. A surpresinha, cereja do bolo. Essa tira aqui, ó, que tem ao redor dele, é um RGB, nativo do gabinete. Muito bonito, cara. Nativo do gabinete. Ele sai um cabinho, que é este daqui, ó, que ele liga num endereçável, uma controladora 5 volts, uma controladora 5 volts de 3 pinos, igual ali os coolers, bem bacana. E é nessa máquina aqui, que bonito. Vamos utilizar aqui, ó, 3 coolers na parte frontal e um na parte traseira. Os 3 da frente puxando, de trás empurrando para fora. O kit vai ocupar esse pedaço aqui, vai ficar um pedacinho embaixo aqui, né? Mas a placa de vídeo esconde. O espacinho do lado aqui vai ser um computador que vai ficar bem bonito, bem jeitosinho. E essa máquina que o Adriano vai montar agora pra gente. Então, acompanha a montagem.
tá desligada? Padrão, né? Tá ligado? Não, É acho muita que tá desligado. expectativa. É muitos olhos em cima. Não tá desligado essa fonte, eu acho que tá desligado. Ah, tá fora da tomada. Tu acredita que fora da tomada não funciona? Eu que reza mesmo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Expectativa aqui. Tá tomada de sim. Tudo. Expectativa. Tá aqui atrás ali. Eu tirei pra ligar o rig light em cima. Cristo, Madonna, caramento. Só uma pergunta, tu lembrou disso ou tu foi cruel e deixou um pouquinho? Não, lembrei depois só. Porque não liga nada, geralmente é. E desconectou todos os painéis. Não fui dar um confesso, olha que eu liguei um HD LED no lugar do power, né? Acontece, no fã, né? Impossível, não era. Não. Então, de novo. Ligaram o PC, cena 1, tomada 2. Se não ligar embaixo, não liga, né? RGB. Reza ali. Tem um botãozinho em cima aqui. Então, galera, a máquina tá pronta. Eu esqueci na apresentação dela, ela tá mostrando as peças, mostrar o SSD, mas foi instalado esse modelo aqui, o Adata Legend 700, modelo de 256 GB com dissipador de calor, modelo NVMe, que tá instaladinho ali. Na verdade, ele é o 710, esse modelinho aqui, um heavy pra cima. Modelinho Gen 3, né? Esse Express 3.0. 4 linhas. Tá aqui a máquina montada, vai ser feito alguns ajustezinhos estéticos, na verdade, e tal, ajeitadinho, mas de via de regra tá desligado, indo aqui o RGB embaixo, nós vamos ligar, mas a máquina tá chegando ao final do dia hoje e a máquina ficou pronta. É possível trocar as cores por um botãozinho aqui, clica no botão, ele troca os efeitos e as cores, assim deixei ciclando. Então, galera, mudança de planos de última hora aqui nesta maquininha aqui. Esse carinha aqui ia ser montado inicialmente com a GTX 1650 para ser uma máquina mais de entrada. Isso ontem acabei mudando de ideia. Eu vou deixar essa 1650 numa outra máquina que eu tenho ali, que também vai ter vídeo de montagem dela. O Adriano tá montando ela agora com um PC um pouco mais simplório, por assim dizer. Ainda muito bom, ainda um Ryzen 5, mas vai ser um PCzinho mais de entrada. E esse carinha aqui vai receber outra placa de vídeo, que vai ser essa aqui. Essa aqui é uma RTX 3050 de 8 GB. Eu acho que vai combinar mais com o setup aqui, tanto esteticamente falando, quanto em desempenho. Acaba equilibrando um pouquinho melhor. É uma placa que ela tem aqui já 8 GB de RAM, modelo da Galaxy aqui, né? Já é a opção AC-Click, versão overclockada. Vai deixar essa máquina intermediária mais intermediária ainda. Já dispõe de DLSS, Ray Tracing e afins. Então, vou fazer o Open Box aqui para vocês verem que bonitinha que ela é. Então, galera, plaquinha de vídeo, um acabamento bem bonito. Essa versão da Galaxy aqui, ela possui os coolers transparentes e RGB, então ela entrega mais FPS, muito bonita mesmo, uma construção muito bem feita, um plástico de excelente qualidade na parte frontal e backplate em alumínio, muito bacana, cara, muito bonita mesmo, cara, bem construidinha essa placa. E vai combinar mais com o nosso setup, vai ter quase comprimento da placa mãe, então já vou fazer a instalação dela. E como o gabinete tem esse fundo branco aqui, ele vai acabar refletindo o RGB da placa. Okay. Essa placa aqui ela tem alimentação de 6 pinos, então vamos colocar a alimentação aqui. Uma alteração que eu fiz também nessa máquina aqui, na parte inferior, como eu tinha comentado, ela tem essa trilha que é RGB e ele tem um cabinho, apenas um cabo 5 volts endereçável, em 3 pinos. Se tu não ligar ela, não tem como ligar, o original não vem para ligar tipo Molex, SATA, para ficar ligando de forma desincronizada, pelo menos ligando
disponível ter mandado, mas não tem. Tem uns cabinhos que tu pode fazer adaptação, porém não vem junto. Como essa placa-mãe aqui, apesar de ser uma placa-mãe B, é uma placa-mãe de entrada, uma excelente placa-mãe de entrada, porém uma placa-mãe de entrada, não tem aqui o RGB Fusion, não tem conexão para controladoras. Então eu coloquei uma pequena controladora aqui atrás, esse carinha aqui, alimentada por Molex. Tá ligado o cabinho aqui, ó, que é do painel de cima, vem no painel do gabinete aqui, tu clica, tu troca a cor, o ciclo, e eu liguei daqui de baixo, esse que vem, liguei na controladora e já liguei os cooler TDEG na controladora também, ela comporta até 4 conexões, eu liguei as duas, a gente sobrou com mais 2 no caso. Desta forma, tanto os coolers quanto a parte inferior dele vão trabalhar de forma sincronizada. Então, vamos ligar para ver como é que ficou. Na finalização da máquina e... que bonito, cara. É muito bonito. RGB é muito bonito. Bah, podia ter botado memória RGB, né? Nossa, muito bonito, cara. Agora aqui em cima tem um botãozinho aqui, ó, tá ligado na controladora. Então quando clico, eu consigo trocar. Ó, tô clicando várias vezes, então tem vários efeitos. Eu tô selecionando cores fixas. Babem nessa maravilha. Hoje, dia 24 de 5 de 2023, a partir da manhã, 25 de 5 de 2023, a máquina vai estar disponível pronta entrega na loja. Se alguém ver esse vídeo amanhã, depois da manhã, talvez vocês só vejam sexta. Se ela estiver aqui, tiver interesse, viemos para todo o Brasil. Fico à disposição para qualquer tipo de interesse. Tem nosso WhatsApp, nossos contatos, redes sociais aqui embaixo na descrição e também no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um like igual, não tem problema. Até a próxima. Quanto RGB, né? Muito bonito.